Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para que você conheça um pouco mais da Bíblia, da Palavra de Deus, nós realizamos mais de 200 perguntas. Algumas perguntas que pode responder até aquilo que você tem perguntado. Primeiro, quais os livros da Bíblia que tem apenas um capítulo? Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas. Segundo, quais os livros da Bíblia que terminam com um ponto de interrogação? Lamentações, Jonas e Naum. Terceiro, qual é o menor livro da Bíblia? 2 João, porque ele possui somente 13 versículos. Quarto, qual o maior livro da Bíblia? Está em Salmos, possui 150 capítulos. Quinto, qual o menor capítulo da Bíblia? O Salmo 117, porque ele possui 2 versículos. Sexto, qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119, possui 176 versículos. Sétimo, qual o menor versículo da Bíblia? Isso varia conforme a versão. Na Almeida Revista e Corrigida é Lucas 20, 30. E o segundo na Revista Atualizada, porém, é Jó 3:2, que tem apenas 7 letras. Disse Jó. Êxodo 20, capítulo 13, possui 10 letras. Oitavo, qual o maior versículo da Bíblia? Resposta está em Ester 8-9. Possui 415, irmãos, caracteres. Nona, quantas palavras a Bíblia contém aproximadamente? 773,693 palavras. Décimo, quantas letras a Bíblia contém aproximadamente? 3,566,480 letras. Quantos capítulos e quantos versículos a Bíblia possui? 1.189 capítulos e 31.102 versículos. 12. Em quais os livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus? Resposta está em Ester e Cantares de Salomão. Gênesis 13. Quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia? E quais eram os nomes das esposas? Resposta: Lameque, Ada e Zilá. Está em Gênesis 4:19. 14. Quem foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado? Resposta: Jamal. Gênesis 4:20. 15. Quem foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta? Resposta: Jubal. Está em Gênesis 4:21. 16. Quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo? Melquisedeque. Gênesis 14:18. 17. Qual é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia? Sara. Gênesis 23:1. Onde lemos na Bíblia de camelos se ajoelhando? Está em Gênesis 24:11. Quais os nomes dos filhos de Abraão? Zinrá, Joquissá, Medá, Midian, Gisbaque. Sua, filhos de Quetura, Isaque, filho de Sara, e Ismael, filho de Agar. Gênesis 25:2-9. 20. Qual a mãe que recebeu um salário para criar o seu próprio filho? Joquebede, mãe de Moisés. Êxodo 2:8-9-10. Qual o nome do homem acusado por sua esposa de derramar sangue? Moisés. Êxodo 4:24-25. 22. Qual o sobrinho que se casou com a sua tia? Anrão, pai de Moisés. Êxodo 6:20. Onde se lê na Bíblia que as águas, por serem amargas, não serviam para consumo, porém tornaram-se doces depois? Êxodo 15:23, 24, 25. 24. Onde se encontra a lei por meio da qual um escravo ganhava liberdade por perder um dente? Êxodo 21:27. Onde se lê na Bíblia que os israelitas foram advertidos para obedecerem a um anjo? Êxodo 23:20-21. Qual o rei que teve os seus inimigos abençoados
pelo profeta que ele tinha chamado para os maldiçoar. Balaque, rei de Moabe, Números 22, 5, 6 e o 12, mais Números 23, 11, 12. Qual o cavaleiro que teve o seu pé imprensado contra um muro? Balaão, Números 22, 25. Onde se lê na Bíblia sobre a conservação da natureza? Deuteronômio 20, 19. Quais os alimentos que o povo de Israel não comeu durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto? Pão e vinho. Deuteronômio 29, 5 ao 6. Quais as 4 cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas por causa da ira de Deus? Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim. Deuteronômio 29, 23. 31. Quem foi sepultado por Deus em um vale? Moisés, Deuteronômio 34, 5, 6. Que homem citado na Bíblia era o mais alto no meio do seu povo, que era formado por gigantes? Arbá, Josué 14, 15. 33. Onde se lê na Bíblia o nome de um estado brasileiro e de sua capital? Pará, Josué 18, 23. E Belém, Josué 19, 15. Que rei reconheceu que Deus fez com ele o mesmo que ele tinha feito aos seus inimigos? Adoni-Bezeque, rei de Bezeque, Juízes 1, 6, 7. Qual o rei citado na Bíblia pelo seu peso? Eglon, rei dos Moabitas, está em Juízes 3, 17. Qual o juiz de Israel que libertou o seu povo usando um ferrão de tocar bois? Sangar, Juízes 3, 31. 37. Qual o comandante de Israel que disse que só iria à batalha se uma mulher fosse com ele? Baraque, Juízes 4, 4, 6 do 8 ao 9. 38. Qual a mulher que acolheu o seu inimigo e depois o matou? Jael, Juízes 4, 18 ao 21. 39. Qual é a mãe que aguardava ansiosamente seu filho olhando pela janela? Mãe de Cícera, Juízes 5, 28. Qual é o filho de um juiz de Israel que depois da morte do seu pai se declarou rei junto a seus irmãos e depois os matou? Abimeleque, Juízes 9, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. 41. Qual juiz de Israel que tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentas e tinham 30 cidades? Jair, Juízes 10, 4. Que personagem bíblico prometeu sacrificar ao Senhor a primeira pessoa que visse ao voltar vitorioso da batalha? E quem foi sacrificado? Jefté, sua filha. Juízes 11, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40. Qual o homem que depois de morto matou mais pessoas que em sua vida? Sansão, Juízes 16, 30. Qual era o nome da bisavó de Davi? Ruth, 4, 13, 16, 17. Qual o juiz que morreu após cair da cadeira para trás? Eli, está em 1 Samuel 4, 18. 46. Que mulher que ao saber que a arca do Senhor tinha sido tomada e de que seu marido e seu sogro tinham morrido, teve um parto prematuro e depois morreu? A mulher de Finéias, está em 1 Samuel 4, 19 ao 20. 47. Que povo foi derrotado na batalha por causa dos trovões? Os filisteus, 1 Samuel 7, 10. Quem ganhou um reino quando procurava jumentas do seu pai? Saul, 1 Samuel 9, 2, 3, 17. Qual o homem que engatinhando venceu uma batalha e contra que povo ele estava guerreando? Jonatas, filho do rei Saul, filisteu, 1 Samuel 14, 13, 14. Onde se menciona o queijo na Bíblia pela primeira vez? 1 Samuel 17, 18. Quem foi condenado à morte por ter matado um rei de Israel? Um moço amalequita. Está em 2 Samuel 1, 1 a 16. Quais os dois irmãos que depois de mortos tiveram suas mãos e pés decepados?
Recabe e Baaná. 2 Samuel 4, 8, 9, 10, 11 e o 12. Que homem israelita era celebrado por sua beleza? Absalão. 2 Samuel 14, 25. 54. Quem cortava os cabelos no fim de cada ano, pois os mesmos muito lhe pesavam? Absalão. 2 Samuel 14, 25, 26. Qual o nome do amigo do rei Davi, que disse que estaria a seu lado em qualquer situação? Itaí. 2 Samuel 15, 21. Quais os dois homens que, ajudados por uma mulher, se esconderam em um poço, conseguindo assim enganar os seus inimigos? Jonatas e Aimás. 2 Samuel 17, 17, 18, 19, 20, 21. Quem foi o primeiro homem citado na Bíblia que se enforcou? Aitofel. 2 Samuel 17, 23. Quem matou o irmão quando o beijava? Ou melhor, quem matou o seu sobrinho? Joabe. 2 Samuel 20, 9, 10. Quem matou um gigante que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé? Jonas, irmão de Davi. 2 Samuel 21, 20, 21. Quais os 3 melhores guerreiros do exército do rei de Davi? Josebé, Bazebebe, Eliazé e Samá. Está em 2 Samuel 23, 8, 9, 10, o 11 e o 12. Qual o personagem bíblico que morreu por ir em busca dos seus escravos fugitivos? Simei. 1 Reis 2, 40, 42 e 46. Quantos provérbios escreveu Salomão? 3.000. 1 Reis 4, 32. Quantos cânticos Salomão compôs? 1.005. 1 Reis 4, 32. Por que o rei Davi não pôde construir um templo para Deus? Por causa das muitas guerras que ele teve de enfrentar contra os seus inimigos. 1 Reis 5, 3. De onde foi tirada a madeira para a construção do primeiro templo de Jerusalém? Do Líbano. 1 Reis 5, 6. Quais os reis que praticaram comércio marítimo entre os seus reinos? Irão, rei de Tiro, e Salomão, rei de Israel. 1 Reis 9, 27. Quantas vezes Deus apareceu a Salomão? 2 vezes. 1 Reis 11, 9. Qual o nome do rei de Israel cujo filho morreu quando sua mãe entrou em casa? Jeroboão. 1 Reis 14, 1, o 2 e o 17. Qual o rei de Israel que morreu queimado em seu próprio castelo? Zinri. 1 Reis 16, 18. Onde se lê na Bíblia sobre a morte de um grupo de rapazes por terem zombado de um servo do Senhor, chamando-o de careca? 2 Reis 2, 23, 24. Quem morreu de dor de cabeça? O filho da mulher de Sunem. 2 Reis 4, 17, 18, 19 e 20. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães? Eliseu. 2 Reis 4, 42, 43, 44. Quem fez o ferro flutuar na água? Eliseu. 2 Reis 6, 6. Qual o nome que deram à serpente de bronze levantada por Moisés no deserto? Neustá. 2 Reis 18, 4. Quem pela oração teve sua vida aumentada por 15 anos? Rei Ezequias. 2 Reis 20, 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Qual o rei que adivinhava pelas nuvens, praticava feitiçaria e queimou o seu filho em sacrifício? Manassés, rei de Judá. 2 Reis 21, 6, 11. Por que Rubens, o filho mais velho de Jacó, perdeu a sua primogenitura? Por ter profanado o leito do seu pai. 1 Crônicas 5, 1. Qual o nome da mulher fundadora de 2 cidades? Seera. 1 Crônicas 7, 24. Por que o rei Saul morreu? Por causa da sua transgressão contra o Senhor, por não ter guardado a palavra do Senhor e por ter consultado uma necromante. 1 Crônicas 10, 13, 14. Quem perdeu a vida por ter tocado a arca de Deus? Uzá. 1 Crônicas 13, do 9 ao 10. Quem recebeu a visita de um anjo quando debulhava trigo? Ornã. 1 Crônicas 21,
20. Qual o homem que, além de profetizar, regia os seus 6 filhos com harpas, em ações de graças e louvores ao Senhor? Jedutum, 1 Crônicas 25, 3. Quais as 3 festas anuais que a lei mosaica estabelecia e o rei Salomão obedecia? A festa dos pães, Asmos, festa das semanas, Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, 2. Crônicas 8, 13. Qual o profeta que foi esbofeteado? Micaias, 2 Crônicas 18, 23, 24. Onde se lê que o barulho do choro não era ouvido, porque os gritos de alegria eram maiores? Esdras 3, 12, 13. Quais os nomes dos 3 reis citados na Bíblia que tiveram insônia? Azuero, rei da Pérsia. Ester 6, 1, 2. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Daniel 2, 1. Dario, rei da Pérsia. Daniel 6, 18. Quem morreu pelo instrumento que pretendia matar seu inimigo? Amã. Ester 7, 10. Qual o nome do servo de Deus que teve seus filhos mortos por um tufão? Jó 1, 18, 19. Quem chamou os médicos de mentirosos? Jó 13, 4. Que personagem bíblico que se vestia de justiça e era pai dos necessitados? Jó, em Jó 29, 14 e 16. Qual a ave citada na Bíblia que trata os seus filhos como se não fossem seus? A avestruz. Jó 39, 13, 14, o 15 e o 16. Quais os 2 salmos que são idênticos? O Salmo 14 e o Salmo 53. Qual é o versículo que se encontra no meio da Bíblia? Salmo 118, 8. Onde se lê que o coração alegre é bom remédio? Provérbios 17, 22. Onde se lê que a mágoa é melhor que o riso? Eclesiastes 7, 3. Qual rei que teve seu coração agitado como árvores no bosque? Rei Acás. Isaías 7, 2. Onde se lê que o lobo, o cordeiro e o leão comerão palha juntos? Isaías 65, 25. Qual a mãe animal que abandona suas crias por falta de água? A veada. Jeremias 14, 4, 5. 100. Que falso profeta lutou contra um profeta de Deus e morreu naquele mesmo ano por sua rebeldia contra o Senhor? Ananias. Jeremias 28, 15, 16, 17. Até aqui, irmão. 100 perguntas e respostas. Amém?